Boa noite, glória a Jesus. Voltamos com mais uma mensagem de glória. Quero agradecer a Deus por todas as coisas, por esse tempo que não foi possível. Foi um tempo assim de muitas atividades, eu estava sem tempo de estar ministrando a esse canal. Mas orando a Deus todo o tempo e pedindo a bênção sobre cada um que visualiza, que assiste, que se dedica a ouvir, a aprender e que se dedica a dar o seu like e se inscreve, que se inscreveu, que compartilha, que pede orações, enfim. E desde já eu conto com o seu joinha, conto com você enviando para tantas pessoas, envie para 10, para 20, para 30, os seus pontos de contatos. E principalmente que não é crente, você que é crente, que já está nesse canal há algum tempo, Deus abençoe, esse é um canal missionário, o objetivo é ganhar almas, só que eu não faço separação da palavra, embora quando ministro a palavra é atingindo as duas classes, aqueles que não são cristãos e aqueles que já são servos do Senhor. O objetivo são os dois grupos, os que não são cristãos, que esses são mais importantes nesse sentido do canal, porque é para ganhar vidas para Jesus, e cada cristão para se fortalecer. Eu creio que essas palavras têm sido realmente ungidas por Deus e tem me edificado. Eu assisto todas as mensagens, eu ouço, eu assisto, eu gosto de saber o que foi que Deus falou através de minha vida e sou muito edificada. Eu glorifico a Deus e falo com outras pessoas também. Amém? E agradeço a você, o YouTube, e a todos que têm assim entrado no meu canal. Que o Espírito Santo os guie e traga resposta. Eu quero compartilhar hoje, agora, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. O tema da nossa palavra, da nossa ministração hoje, entre a promessa e o tratamento de Deus, entre esse espaço que Deus promete e o tempo que Deus tem, que Deus prepara e que Deus vai trabalhando para o cumprimento. Amém? Enfim, entre a promessa e o cumprimento. Eu quero falar isso para você que ainda não é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que Deus, ao fazer cada um de nós, ou permitir que nós viéssemos a este mundo, Deus planeja nossas vidas, Deus ama o ser humano. E ali Deus faz cada ser humano com o propósito, de maneira que Ele quer que se cumpra. É um prazer dele que aquele projeto que Ele fez para nós, especificamente, personalizado, Ele quer que se cumpra. Ele quer nos ver felizes, realizados, Ele quer ver a obra, o plano dele se cumprir em nós. É uma felicidade muito grande para Deus. E Deus tem um plano, como eu disse, para toda criatura, como a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, mas muitos de vocês que ainda não são servos do Senhor, que pode ser até filho de crente, mas ser filho de crente não significa que já é um servo do Senhor. Pode nunca ter ouvido falar de Jesus, pode nunca nem se interessar por Jesus, mas eu quero lhe dizer, quem lhe fez foi Deus. Jesus lhe fez. E Jesus o fez, especificamente ele fez com propósito, de propósito com propósito. E nesse propósito de propósito, cada coisa que tem em você foi desenhada exclusivamente para você, porque você é um projeto de Deus. Você pode não saber o tanto que Deus tem esse projeto, que Jesus tem esse projeto. Você pode viver alheio, totalmente distante do conhecimento de Deus. Mas eu quero dizer que esse plano de Jesus para a sua vida não morreu. Jamais vai morrer. Pode você não querer que ele se cumpra. Pode você ainda não saber. E eu estou sendo uma porta-voz para que também, através de mim, você conheça esse plano. O plano é que, primeiramente, Jesus te chamou para ser servo, filho de Deus. Para receber de Deus a maior dádiva, que é a salvação. E a salvação se encontra em Jesus. Jesus é o Salvador e a salvação. E Ele quer ser o seu Salvador e a salvação da sua vida. Quer te salvar. Salvar de quê? Dos seus pecados. Todos nós pecamos. Ele quer te levar para dentro do projeto dEle, do plano dEle, para que tudo aquilo que Ele planejou você, sua maneira de falar, sua voz, sua maneira, seus olhos, suas expressões, sua cor, sua pele, seus cabelos, seu corpo, tudo que você tem, tudo que você é, foi feito para esse propósito de Jesus. Então, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, entregue a vida a Ele, porque Ele tem um plano para a sua vida que jamais, quer você conheça, queira ou não, jamais na terra, no mundo, terá um plano igual ao que Ele tem para você, porque você foi feito por Ele, através de seus pais. E ali, à medida que seus pais fez você, ia fazendo, Deus ia colocando o propósito dele na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano. Eu estou me referindo agora a você que ainda não é um servo do Senhor. Seja você mulher, criança, adolescente, jovem, você não veio ao mundo porque seus pais o fizeram tão somente. Claro que precisava da participação dos seus pais para que você viesse. Mas Deus permitiu, quer tenha vindo legalmente, quer tenha vindo de uma maneira querida pelos pais ou não, mas você foi querido por Deus. Você foi querido por Jesus, você foi planejado por Jesus. Você não tem ninguém igual a você na terra. Superior a você tem Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas igual, só tem você. E Jesus quer completar esse plano para a sua vida. Esse plano envolve todas as áreas da sua vida, dentro desse plano de Jesus para a sua vida, desse propósito de Jesus, que a primeira é a salvação, o arrependimento dos seus pecados, você se converter, você aceitar, admitir que é um pecador, que precisa de um Salvador, e ele se coloca à disposição como Senhor e Salvador. E Ele quer que você receba, para que se complete, indo confirmando e se processando o plano de Deus na sua vida. Você não é à toa, embora você possa estar até à toa, mas eu quero lhe dizer que há um Deus poderoso que te fez e que luta, trabalha, se esforça para que essa verdade desse projeto maravilhoso na sua vida sentimental, na sua vida, o seu chamado, que eu não sei se é um chamado ministerial ou é um chamado profissional, mas seja ele qual dos dois Deus tenha para você, é Deus quem chama. E é tão importante tanto quanto, porque Deus fez você com aquele propósito que Ele quer que você venha saber. E você só vai saber quando você se voltar para Ele.
Quando você ouvir a palavra dele, que Deus tem um plano, ele não quer que você fique por aí dando cabeçadas para que você tente, vai vivendo do seu jeito e termina você não cumprindo o propósito de Deus, porque o propósito de Deus ele não vai se cumprir você fazendo do seu jeito. O propósito é dele, você foi feito para ele. Então, se você não buscar a ele, não conhecer, não se abrir, não se humilhar para conhecer Jesus, entregar a vida a Jesus, ser um servo de Jesus, e indo recebendo, indo sabendo qual o propósito que ele tem para você, mas especificamente o principal é que você se arrependa e que seja salvo por ele. Só tem salvação nele. Então vai ser salvo só por ele mesmo. Segundo, que tem a maior bênção para aqueles que aceitam Jesus é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a unção, os dons. E depois daí, que são as ferramentas, são as armaduras de Deus para lhe capacitar você viver o propósito dele. Se não for assim, você não vai viver o propósito dele na íntegra. Mas não deixe o tempo passar. Não deixe passar por cima de você essa bênção maravilhosa que o Senhor tem de transformar sua natureza e de lhe dirigir e de lhe orientar e de fazer você um grande vencedor. Amém? Entrega a sua vida a Jesus. Ainda há tempo. Você precisa entender que toda a inteligência que você tem não veio de você. Não é você que tem porque você é inteligente. É porque aquele que é a própria inteligência te fez inteligente para admitir e buscar nele o plano que ele tem. Então ele tem esse plano para você e no plano dele você não vai viver aleatório, vai viver pela fé, não aleatoriamente. Não largado no mundo, não. Conduzido por ele, guiado por ele, porque ele é o bom, é o supremo pastor e ele quer ser o seu pastor. Entregue a sua vida, pare de ser ranzinza, pare de resistir, pare de se achar todo poderoso, pare de se achar super-herói, pare de achar que você não precisa porque você precisa e pare de se fazer de surdo para não se humilhar e não se voltar para ele. Tá bom? Entrega a sua vida e diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a palavra da missionária e pastora Eliene e ela, através do teu poder, me trouxe um ânimo. Ela falou que o Senhor tem um propósito para mim, eu nunca tinha pensado. Pensei que eu ia viver a minha vida do jeito que eu queria, mas não é verdade. Tem um plano, tem um propósito. Em nome de Jesus, você fala assim: Senhor, me arrependo de verdade e quero que verdadeiramente o Senhor venha habitar em mim, perdoar os meus pecados, apagar os meus pecados e escrever o meu nome no livro da vida e ser o meu Senhor e me ajudar a entender o seu propósito e a querer o teu propósito e a cooperar contigo para que o seu propósito se cumpra em mim. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E essa segunda parte eu quero dedicar a todo o corpo de Cristo, seja você membro, seja você que esteja na linha de frente, na liderança, sabe? Nós precisamos uns dos outros. E às vezes muitas vezes Deus usa, a gente é ministro da palavra, mas Deus usa nossos colegas, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente olha assim, às vezes não dá nada, e às vezes ou percebe que tem algo, mas a gente orgulhosamente acha que não precisa. Eu já sou pastora, pastor, sou missionário, missionária, profeta, e evangelista, mestre, cantor, cantora, diretor, enfim, diácono, diaconisa. Eu não preciso não, que eu já conheço. Eu falei, eu preciso. E tantas e tantas e tantas e tantas vezes tenho sido ricamente abençoada com tantos quanto tem ministrado e tenho aprendido tantas coisas com meus amados irmãos, ministros e ministras, que são usados poderosamente por Deus e têm sido bênção na minha vida, como eu também sou bênção na sua vida e bênção na vida de tantos tem me ouvido pessoalmente e através do canal.
Amém? Eu quero reforçar essa palavra para você. A distância entre a promessa e o cumprimento. Queridos, para muitas pessoas é comum nos cultos, na palavra, dentro de casa, se falar que Deus prometeu, né? Se bem que tem muita gente que não teve essa experiência de saber, de entender, e muitos têm tantos problemas de autoimagem, tantos problemas consigo mesmo, que nem acredita que Deus dá valor à sua vida e que você é de valor e foi avaliada pela vida de Jesus. Jesus avaliou a gente pela vida dele, dando a vida dele. Esse foi um preço altíssimo. Significa que nós temos um valor. É o valor da vida de Jesus. Então, o que acontece? Então, Deus... Tem gente que não sabe nem que Deus nunca me prometeu nada, não. Não é verdade, não, viu? Você pode não prestar atenção porque não se dá conta de quem você é e do que Deus tem para você. Jesus fez um plano singular para cada um. Nós somos um plano singular que Deus fez na vida de cada um de nós. Todos nós temos totalmente importância. Mas, então, aqueles que já sabem, você que não sabe, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito para a sua vida, porque muitas pessoas, muitos cristãos, em muito tempo, tá na igreja, mas acha que chamado de Deus só é para ser pastor, pastora, que é missionário, missionária, cantor, cantora, diácono, diaconisas, tal. E não se dá conta, por não saber, por não conhecer a palavra, que Deus, Ele chama quem Ele quer para o que Ele quer. E existem os chamados ministeriais, que são os chamados de linha de frente, e dentro de linha de frente ainda tem os chamados no ministérios, que acompanham o chamado de cada um de linha de frente, e tem os chamados profissionais, que Deus quer que cada um naquele chamado que Deus chamou, na sua área profissional, opere com os dons, com o fruto do Espírito, tanto quanto quer que aqueles que são chamados para o ministério vivam. E sendo assim, nós vamos cumprindo e cumpriremos e vamos cumprir o nosso chamado. Cada um tem que buscar em Deus qual é o chamado que Deus tem. Eu não posso copiar o chamado de ninguém, de qualquer uma outra pessoa, qualquer um servo do Senhor. Pode estar voando no mais alto do voo da águia, ou das águias. Amém. É isso aí, eu também sou uma águia. E também estou voando, e vou continuar voando, e vou alcançar muito mais as nuvens, os lugares altos de Deus. Mas cada um tem que saber, buscar em Deus, se interessar, saber. E aí, no chamado, entre Deus fazer a promessa e o cumprimento da promessa, existem vários processos. Vários processos. E eu quero focar em um. Eu quero focar nessa parte em que nós recebemos de Deus uma promessa. Deus prometeu nos dar determinada coisa que Ele quis nos dar e nos levou a sentir vontade de querer aquilo que está no coração dele, para pedir a Ele. E Ele confirma com uma profecia, confirma com sonhos, visões, revelações, através de alguém, mas confirmando dentro da gente aquilo que Ele propôs para nós. Mas acontece que muitas vezes nós cristãos somos muito ignorantes acerca da vontade de Deus, do propósito de Deus, e
muitas e muitas vezes, que acontece muito nas igrejas, recebemos uma resposta de Deus, recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma profecia de Deus, recebemos uma revelação, uma visão, um sonho. E o que fazemos? Amém. Quando a gente não gosta, está repreendido. Quando a gente gosta, amém, amém, eu recebo. E para aí. Só que Deus, quando promete, ele não está brincando de prometer. Ele prometeu, está prometido. Mas a gente tem que entender, crer que aquilo que ele falou é verdade. Mas não significa porque é verdade que vai acontecer na mesma hora. Então o que acontece muita imaturidade da nossa parte, de muitos de nós, de acharmos que, ou ignorarmos, amém, amém. A gente diz amém e fica por aí, a gente não procura orar, não procura buscar de Deus, não procura entender, não procura se aprofundar no que ele está falando, que ali ele está chamando a gente como isca, nos puxando para dentro dele para saber, para a gente ficar querendo saber o que é que ele quer conosco, e como ele quer, e de que maneira ele vai fazer conosco. E aí a gente ignora, e por alguns motivos, ignorância mesmo, medo, falta de conhecimento, falta de posicionamento, de achar que não é merecedor, de achar que não é bem assim. Aí Deus me prometeu isso, será que vai cumprir? Dúvida, incredulidade. Que Deus, quando nos promete, Ele sabe todas as fraquezas da gente. Ele sabe tudo que a gente vai aprontar até chegar o tempo que Ele vai dar a bendita promessa. Tá entendendo? Porque a promessa-chave, ela é a chave mestra para todas as outras portas e todas as outras áreas da vida da pessoa. Isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa aprender isso. Que na promessa de Deus está a base para todas as outras portas. Então, Deus, quando promete, Ele sabe que a gente não está pronto para receber aquilo que a gente está pedindo. Ele sabe que não está pronto de receber aquilo que Ele quer para a gente. É para a gente, mas a gente não está pronto. Ele promete, a gente tem como tomar consciência de que Ele quer, de que Ele tem, de que Ele vai dar, de que Ele já fez o juramento que vai dar. Mas não significa que a gente já está pronto. Não significa que é... Ah, Senhor, mas eu tenho pressa. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, simplesmente quer que a gente vá caminhando com Ele. Vá buscando Ele, vá acreditando que o que Ele falou é verdade. Mas é verdade dentro do tempo dEle. Claro que o tempo dEle vai depender também da gente cooperar com Ele para que possamos amadurecer mais e ir acelerando mais o nosso crescimento, buscando, se humilhando, se enquadrando e fazendo a vontade dEle. Porque a promessa de Deus parece irreal. Parece que nunca vai acontecer na vida da gente. Parece que é uma ilusão da cabeça da gente, uma fantasia, a gente que inventou, a gente que está pensando que Deus disse, mas Deus não disse. Por quê? Porque há um conflito dentro de nós de querermos aquilo que Ele já prometeu na hora que a gente quer, sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição espiritual. Porque é espiritual e termos experiência de crescimento, de buscar maturidade, crescimento com Deus, um relacionamento com Deus e com as pessoas e com nós mesmos. E aí, então nesse período, muitos de nós pensamos que, pelo fato de Deus ter prometido e acharmos que tinha que ser naquela hora, e não foi naquela hora, não foi naqueles dias, não foi naquele tempo, não foi naquele ano, a gente fica desestimulado por falta de orientação, por falta de Bíblia, por falta de ir buscando ao Senhor, de se aproximar do Senhor mais, através da palavra, através da oração, do jejum, de estar buscando ao Senhor. A gente acredita que muitas vezes na maioria das vezes a gente pensa que a demora e toda essa transformação que Deus vai fazendo, porque a gente vai vendo a nossa fragilidade, vai vendo nossas fraquezas, nossos limites, nossas incredulidades, a gente vai se confrontando com tudo que parece totalmente
contrário ao que Deus falou. Até parece que não é verdade que Deus falou. Então vai fazendo com que a gente vai se sentindo como se que não vai cumprir, não vai se cumprir, como se as lutas que a gente está passando é porque não é nada de Deus que Deus prometeu para a gente. Que se fosse de Deus, a gente não estaria passando os problemas, as dificuldades, que elas são necessárias, que a ignorância é tão grande que não dá para que a gente não percebe, que elas são importantes para nos empurrar para dentro da nossa promessa, forjando o nosso caráter, forjando nossa comunhão com Deus, forjando nossa intimidade, porque tudo na promessa de Deus, o principal objetivo de Deus nos prometer é que Ele quer nos dar. Mas qual o objetivo? De estarmos unidos totalmente com Ele. De Ele ser o nosso tudo. De Ele fazer em nós o tudo. Dele nos dirigir para o tudo que Ele tem para nós. Ele sendo tudo para nós. Ele sendo o nosso alvo. Ele sendo a nossa inspiração, a nossa vida. Ele sendo o nosso fortalecimento. A gente continuando confiando nele, independente se a gente não está vendo ainda o resultado. Mas o fato é que a gente, na cabeça da gente, de muitas e muitas pessoas, passa assim: não, isso não é de Deus, não. Se é de Deus, eu não estava passando isso. Não é que Deus me promete alguma coisa, está acontecendo isso. Isso não é nada de Deus, não. Isso não é nada de Deus. E aí se apavora, e aí se magoa com Deus, e aí se enfraquece, e aí desanima, e aí retarda a promessa. E aí começa a tomar decisões totalmente diferentes, porque é antagônico completamente a promessa de Deus e o processo. O processo parece que não é verdade. O processo é tão desagradável que parece que não vai ter solução, que não vai vir a resposta de Deus, que a gente está perdendo tempo, que não é nada de Deus, que só é problema, problema, problema. A gente vê assim. Mas eu quero te animar e eu quero te deixar esta palavra. Não é verdade. Isso é verdade no sentido de que a gente atribui isso e que acredita nisso, porque a gente ainda não se confrontou com Deus nesse sentido de estar buscando a Ele, o Espírito Santo, a Jesus Cristo, conhecendo Ele, para confiar nele, para se firmar nele. Então não perca seu tempo achando que é ilusão da sua cabeça, achando que tudo isso é perda de tempo, você está esperando por Deus que não vai acontecer. Não é verdade, já está acontecendo em processo, já está se processando, só não está concluído, porque isso é um processo que Deus vai trabalhando, a gente precisa entender e se dando ao Senhor, amém? E assim vamos crescendo e chegando no propósito de Deus. Não desista. Não desista. Essas lutas são necessárias. Essas coisas que aparecem, elas são necessárias. Muitas são problemas que estavam dentro da gente, que a gente precisa se tratar agora, para que quando a promessa de Deus vier, seja ela qual for, a gente não ter problema de não saber ter aquilo que Deus tem para nós. Cada pessoa tem dificuldade de se dar para Deus. E quanto menos a gente se dá para Deus, mais tempo a gente vai gastar nesse processo. O processo também tem a ver com a qualidade e a intensidade do plano de Deus para a sua vida. Pensa nisso. Vou repetir. O processo e a demora muitas vezes tem a ver com a qualidade e a intensidade do projeto de Deus e do plano de Deus e da promessa de Deus para a sua vida. Não se desespere. E ainda que vier o desespero, que somos humanos, isso, né, é um pouco paradoxo, mas é real, e se apegue, porque está vindo, porque virá. É certo, certo, certo. Você, eu e todos nós precisamos desse tempo de preparo. Então não desista, não é perda de tempo esse tempo de preparo. Pelo contrário, não veja somente
problema. São problemas que estão sendo manifestos para serem resolvidos, para que quando a promessa vier, não somos perfeitos, não estaremos perfeitos, mas estaremos mais amadurecidos, preparados para enfrentar, recebendo e continuar com aquela promessa viva em nós, vivendo a promessa de Deus debaixo de quebrantamento, de temor, unido com Cristo, para que quando a gente receber a promessa não venha desviar do Senhor, como muito acontece, desvia do Senhor porque não aproveitou o preparo, se apressou, se angustiou para querer logo e não se deixou ser tratado. Não perca seu tempo nesse processo, ou seja, aproveite, se deixe ser processado, se deixe ser triturado, se deixe ser amassado, se deixe ser tratado pelo Senhor, porque a promessa dele não falha. O quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar com você. Nesse momento glorioso, Senhor, quero te agradecer pelas promessas que o Senhor tem feito ao teu povo. Todas as promessas que o Senhor fez a cada um de nós, a cada um que está me ouvindo, que ouvirá, não é vão, não é mentira, não é ilusão, não é utopia, não é para trazer uma falsa esperança, pelo contrário, é para ganharmos esperança, termos a verdadeira confiança de que o Senhor é fiel. Socorre, meu Deus, cada um, visitando as suas necessidades, visitando os momentos em que suas mentes